Hematologia pediátrica é um tema super pedido aqui no nosso podcast. Tem muita mãe que nos acompanha e que fica preocupada, né? Falou em maternidade, já surge um tanto de dúvida, já surge um tanto de questão. Será que o meu filho precisa fazer algum acompanhamento especial? Ele vive doente? Ai, meu Deus, está com anemia, está com uma íngua no pescoço. Será que isso gera câncer? Então, o assunto aqui hoje é imperdível. Então, a gente mudou o foco. Nós vamos para os pequenos hoje. Fica com a gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Pode Falar de Câncer. Sim, pode falar de câncer, inclusive na infância, para gerar informação para todo mundo aí, saber quando são os sinais de alarme, quando eles aparecerem, o que fazer. Então, Grazi e eu, Mariana Cunha, oncologista clínica, Graziela Piló, da pediatria, a gente não sabe muita coisa, né, Grazi? A gente já passou por essa fase na faculdade, né? Da pediatria a gente só sabe dos nossos filhos, talvez, né? Então, hoje é um episódio importante para a gente poder aprender também com uma convidada super especial, doutora Maria Fernanda Giovanardi, hematologista, pediatra, especialista nesse universo da oncologia infantil, da hematologia infantil, e que vai conversar um pouquinho hoje com a gente sobre todo esse universo. Obrigada, doutora Maria Fernanda, por aceitar o convite de vir falar com a gente. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo convite. E acho que é sempre bom a gente falar um pouquinho, né? Tirar um pouco dessas dúvidas, né? Sobre o câncer na criança, né? O câncer infanto-juvenil. Que as mães, assim, elas sempre têm essa culpa, né? Elas chegam, quando a gente faz um diagnóstico de câncer, elas são carregadas de culpa. Será que eu deixei passar? O que aconteceu? O que eu fiz para o meu filho adoecer, né? Na verdade, é aquela velha história. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, se o filho adoece, alguma coisa tem de errado aí na minha maternidade. E, obviamente, não é bem isso, né, Fê? A Mafê foi uma luta pra gente conseguir trazer ela aqui, sabe, gente? Ela não gosta muito de aparecer, apesar de ser tão linda. E ela é uma médica com uma empatia, né, com as crianças, que é uma coisa absurda. Todos os pacientes são encantados com ela e não poderia deixar de ser, né, Fê? Mas essa sensibilidade toda... a gente precisa muito disso na pediatria, né? Isso, a gente precisa aqui, com tratar certeza. a oncologia já é difícil. Todo mundo pergunta assim, como é que você dá conta? É um ambiente difícil. É difícil mesmo, mas a gente trata adulto que já tem um entendimento maior, né, das consequências e do tratamento. Agora, tratar a criança, Fernanda, deve ser um desafio a mais, né? Fazer esses petitinhos que estão lá preocupados em brincar, encarar um tratamento que nem sempre é fácil. Isso é uma das coisas, assim, que a maioria das pessoas perguntam, né? Como é que você consegue? Eu acho mais fácil lidar com a criança, né? É mesmo? Porque eu acho que por ser lúdico, né? A gente consegue ganhar nessas pequenas coisas, né? Eu sempre gostei de brincar, né? Então, é uma coisa que eu adoro. Então, eu gosto disso, desse universo infantil, de brincar. E a gente consegue as coisas com a criança, principalmente as menorzinhas, brincando, né? Tentando explicar de uma forma lúdica, né? Os adolescentes, eles acabam sendo como um adulto jovem, né? Assim, que a gente... eles mais acabam mais, né? Porque eles sabem o que estão perdendo, né? São crianças que não aceitam direito, né? A condição que está, né, acontecendo com eles, né, o que está passando, e eles acabam, para mim é um pouco mais desafiador igual os adultos, mas os pequenos, gente, é a coisa mais fácil que tem, é onde eu me sinto em casa. Vontade, né? Fernanda, quais são os cânceres mais comuns, mais prevalentes na infância, então, para quem está acompanhando a gente agora, tentar sintonizar do que a gente está falando? Primeiro, assim, os cânceres na infância, primeiro a gente precisa saber que é raro, né, gente, assim, porque senão fica todo mundo desesperado, né? Em pânico com qualquer sintoma. É muito mais raro do que o câncer no adulto, né? E os cânceres mais comuns são os cânceres, as leucemias, né? Que é o câncer que eu trato, principalmente. Seguido pelos tumores do sistema nervoso central e os linfomas. Então, basicamente os tumores do sangue, né? Que a gente fala, que são as leucemias e os linfomas, são os principais tumores que na faixa etária pediátrica. E como é que esses sintomas se apresentam para quem está em casa e não quer apavorar a mãe com o filho pálido? Mãe adora achar que o filho tá pálido, né? Tá pálido esse menino. E tá aí? Cansado, você não pulou o dia inteiro. Exato, o menino tá, né? E aí? Quais são os sintomas? Na verdade, assim... Tem sintoma, né? Os sintomas, assim, a gente... são muito semelhantes aos sintomas que uma criança vai ter normalmente, mas
é um sintoma que você vai ver que eu brinco que é aquela criança que não vai bem, tá? Você olha para a criança, ela não vai bem. Não é uma palidez, assim. As mães sempre perguntam, né, para mim, a anemia pode virar leucemia, né? Eu não sei se vocês já escutaram isso, demais. né? A maioria das anemias em crianças, gente, a causa principal não é câncer, né? A anemia principal é carência, é falta de ferro, né? Mas é uma anemia, no caso, né, a manifestação da leucemia, né? Mais profunda. É mais profunda, é uma anemia que é claro, né? Você olha para a criança, é aquela criança desanimada. Porque criança, gente, não quer só ficar deitada, né? Não é uma criança, não é aquela que quer só assistir televisão. Criança gosta de correr, criança gosta de brincar. Então, essa criança que não está indo bem, que eu falo, né? Que é a criança que tem febre prolongada, sem ter relação nenhuma com nenhum episódio infeccioso, uma virose da escola, aparecimento de íngua, né? Que a gente fala que são aqueles caroços, né? Linfonodos, principalmente em áreas não cervical, né? Supraclavicular, né? Que são regiões que usualmente a gente traz mais luz, né? Isso. As ínguas normalmente são maiores, né? É diferente das ínguas comuns da criança. Inchaço na barriguinha, né? Porque isso principalmente por causa do crescimento do fígado e do baço, né? Então, é uma criança que você olha e ela tem uma aparência de uma criança doente. É uma criança mais desanimada, é uma criança que manca. Não é um sintoma muito agudo, né, Fernanda? Porque a gente vê, tem menino que uma semana não tá bem, né? Tem essa prostração da infecção, que às vezes o menino tá comendo mal, tá mais quietinho, pra quem tá assistindo a gente em casa não falar, meu Deus, será que eu tenho que procurar Maria Fernanda? Será que eu tenho que procurar um hematologista pediátrico? Não é isso. Então, é esse menino que você bate o olho e fala, gente, esse menino não melhorou, não tô vendo nada de diferente, né? Não tem uma infecção de garganta, não tá com uma virose. E, normalmente, as crianças têm um acompanhamento pediátrico, né, gente? Elas vão estar sempre sendo olhadas, né? Então, assim, é diferente, assim, não é uma criança que, por exemplo, que tá na escola e que, de repente, gripou, tá com uma febre, prostrada naqueles 3, 4 dias, e agora ela melhorou, né? Na criança com a leucemia ou com o linfoma, é uma evolução mais arrastada, de 10, 2, 3 semanas de evolução, né? Aquela criança que vai vindo. A gente brinca que são aquelas crianças que vão pingando no PA. Vai uma vez, aí volta, aí sai com antibiótico. Entendi. Aí depois de uma semana a febre não passou, vai no PA de novo, volta, aí volta com outro antibiótico. Mas isso é importante ser dito para as famílias não se apavorarem, né? Isso. Porque olhar pelo retrovisor, as coisas sempre parecem mais fáceis quando a gente faz essa análise. E às vezes o pai tá lá, poxa, a terceira vez que eu levo no pronto-socorro já, esse mês de férias agora, mês de coisa. E aí pensa, poxa, será que a maioria, inclusive, dos retornos são infecções maltratadas? Ainda assim, existe um diagnóstico de benignidade, né, de situações corriqueiras da infância, que até chegar um diagnóstico. É um diagnóstico difícil, né, Maria Fernanda? Isso, é por isso que a gente precisa estar atento, né? Assim, diante de uma criança que tem algum sintoma que você... a mãe, a gente fala, é sempre bom escutar a mãe. A mãe não está gostando, ela tem que ser examinada. E o médico vai poder conseguir entender se tem que fazer algum exame específico, se tem que pedir algum exame, né? Tipo um hemograma, né? A grande maioria das vezes, igual vocês falaram, não é nada. É uma infecção viral, que é o mais comum. Mais arrastado. Porque eu já tive épocas lá em casa que eu falava assim, meu Deus, eu não sei se isso é uma mesma infecção, se já é a segunda infecção, se é a primeira que piorou, porque menino tem fases que vai pegando uma doença atrás da outra, né? Principalmente nesses períodos de inverno, que tem muita infecção respiratória, então se arrasta. Mas eu acho que realmente a frase que chama mais atenção é aquele menino que não vai bem, que tá piorando, né? Assim, progressivamente ele tá pior. Eu acho que as pessoas que convivem de perto, pai, mãe, usualmente são as melhores para falar isso, né? Esse menino não tá pegando um pezinho. E legal você dizer que você falou das ínguas, você falou do cansaço, da prostração, né? Desproporcional, da barriguinha, de mancar. Dor articular, né? Dor articular é um sintoma que pode acontecer, né? No caso das leucemias. E aí a criança, ela tá andando normal e de repente ela começa a mancar, né? Então, assim, uma criança que claudica, né, que manca, não é uma criança, não é normal, né? Ai, assim, meu Deus, e a dor do crescimento também não manca? Os meninos não mancam? Normalmente, na dor do crescimento, ela é diferente, né? O tipo de dor é diferente. Padrão. É uma dor mais noturna, né? Raramente ela atrapalha o andar né, da criança, né? Entendi. E o apetite costuma mudar?
a mãe que está lá pensando assim, a criança está querendo ficar mais sem comer, ou na criança isso não é um sintoma tão exuberante? Porque no adulto na verdade, assim, na criança pode acontecer, né? Mas o que mais chama atenção, né, na criança não é a perda de apetite, né? É mais o desânimo geral, né? E essa febre, né, também é uma coisa que não passa, que também acontece. E essa sensação que igual eu falo, é uma criança que você vê que tá doente, gente. É diferente de uma infecção viral, assim. Você bate o olho, você vê que é uma criança que tá diferente. E tem uma idade, em geral, mais prevalente para essas leucemias? Assim, pode ser uma criança muito pequenininha ou já é lá no final da primeira infância? Normalmente as crianças não são tão pequenas, né? Elas, assim, não são lactentes antes de 1 ano, né? Normalmente são as crianças na fase pré-escolar, né? Que é a incidência mais comum das leucemias na infância. Seria né? aí entre 4, 6 anos. Isso. E eu acho difícil essa questão, porque toda vez que a gente não tem um exame muito, né? Igual a gente tem nos tumores sólidos, né, de adulto que a gente faz. E o desafio da criança ainda vem com outra coisa, né, porque fazer diagnóstico em criança, assim, a gente tem screening, a gente tem, né, rastreio, o adulto tem protocolo, criança não sai fazendo hemograma por aí, né, a gente não sai, você disse bem, de propósito, a criança geralmente tem um pediatra, vai lá na UBS, no posto de saúde, acompanha com o médico do postinho, se não é um pediatra, geralmente tem um pediatra, mas quando não é um pediatra, tem um outro colega fazendo o exame, mas é difícil, ninguém sai fazendo hemograma, sai fazendo exame de sangue em criança. Sem necessidade, né? E aí, quando se desconfia, o primeiro exame normalmente é o hemograma? No diagnóstico da leucemia, a primeira coisa que a gente pede é o hemograma, né? E normalmente a gente vai ver algumas alterações no hemograma, né? Uma anemia, ou um aumento no número das células de defesa, né? Que são os leucócitos, ou uma plaqueta mais baixa, né? Isso. Né, igual eu expliquei, nem toda anemia é sinal de leucemia, né? A maioria das anemias são carenciais, são por deficiência de ferro, né? E a gente alerta, né? A gente fica mais alerta quando a gente vê mais de uma alteração no hemograma. Normalmente a gente fala uma bicitopenia ou uma leucocitose, a aparência começa a surgir no hemograma células que a gente chama de células atípicas, né? Anormais, que são os blastos, né? Então, isso é o que nos atenta para fazer o diagnóstico. Sabe uma coisa que as mães perguntam muito sobre as manchinhas roxas de criança, né? A criança tá pulando, tá brincando enquanto tá isso, tá ótimo, né? E as manchinhas pelo corpo. E às vezes você nem sabe se bateu, porque você jura que não bateu e tem uma mancha roxa ali, porque esbarra mesmo. Normalmente essas manchas roxas, elas né, quando é levadeza, né, que a gente brinca, que é menino que brinca, normalmente é mais em canela, né, membro inferior. Normalmente aparecem manchas em locais que não são comuns. Entendi. Né? Às vezes as mães até falam, gente, eu até achei que ele estava apanhando na escola, começa a desconfiar de algum maltrato em algum lugar que a criança está, porque são roxos, às vezes, no abdômen, nas costas, no membro superior, que às vezes parece que pegou a criança. Então, essas manchas em locais diferentes também a gente precisa de uma avaliação. E normalmente a gente pede um hemograma nessa avaliação. Entendi. Né? E aí eu acho que tem essa culpa da mãe do diagnóstico, né? De ter perdido a oportunidade, de ter atrasado. E tem a segunda culpa, que é por que essa doença veio? Assim, o que eu fiz de errado? Será que é porque eu não dei comida direito? Será porque eu não olhei? O que é? De onde que vem essas leucemias na infância, né? Porque o menino tem causa. É saudável, a mãe teve uma gravidez tranquila, não tem nenhum grande problema de saúde na família. Por que vem nessa infância tão precoce? A gente não sabe ao certo, né? A causa das leucemias e dos linfomas, né? A gente não tem um fator que define por que tem. Então, assim, a população, a incidência na população geral, né, nas crianças, é a mesma. A não ser para algumas populações, né, algumas crianças que têm alguma síndrome genética, né? Então, existem algumas síndromes genéticas que têm mais predisposição a ter essas doenças do sangue, as leucemias e os linfomas, né? A síndrome de Li-Fraumeni, a síndrome de Down,
né? Algumas imunodeficiências, né? Que aí os pais usualmente já estão mais alertas a isso, né? Isso, porque o que a gente sabe é que essas síndromes, né, essas alterações genéticas predispõem a ter mais câncer, né? Então, e aí a gente fica mais de olho, né? Então, aquele screening que vocês fazem no adulto, a gente faria nessa população especial. População de alto risco, isso, né? O resto é sintoma. E tem alguma questão, geralmente o pai e a mãe que teve uma história de leucemia, o tio, carrega a leucemia e o linfoma infantil, tem alguma questão, alguma base aí que possa se correlacionar? Porque eu sei que tem de hereditariedade. A síndrome de Li-Fraumeni mesmo, né, que é uma mutação somática, normalmente tem mais pessoas na família que tiveram câncer, né? Excetuando essas... leucemia, né? Pode ter vários tipos de câncer. Excetuando essa situação, assim, as mães costumam me perguntar, né? Às vezes são 3 filhos, o mais novo teve leucemia. Elas me perguntam, e o que eu faço com os outros dois? Eu tenho que investigar os outros dois? Não. Assim, ela não tem uma incidência maior dos outros 2 filhos terem leucemia, né? Assim. Perfeito. Isso é uma pergunta super frequente, porque... Muito, da família, né? Uma preocupação, inclusive, né? E assim, Maria Fernanda, eu acho que passando um pouco dessa fase de sinal, sintoma, diagnóstico, quais são os maiores desafios emocionais, assim, que essas mães enfrentam, que esses pais enfrentam, e que vocês enfrentam ao tratar uma criança doente? Porque não é comum, a gente não gostaria que nenhuma criança adoecesse, nem adulto, mas a criança toca a gente pela expectativa de vida que a gente prevê que ela tem. Então, isso é desafiador do ponto de vista emocional para qualquer pessoa que preste assistência para essa criança. Primeiro, a gente precisa conquistar a confiança da criança, né, gente? Porque é um tratamento que a gente sabe que é um tratamento que é sofrido, né? Ela vai estar exposta a procedimentos dolorosos, né? Coleta de sangue, que é muito frequente. Criança não entende, né? Essa coisa da dor, que eu acho né? O desafio da criança, porque você está fazendo um procedimento que ela não tem, né? Adulto, você explica. E por mais que você explique, né? Aquela dor, ela vai manifestar e ela vai sentir, ela vai ficar triste, ela vai chorar. Então, você precisa conquistar essa confiança, e eu falo que uma forma é você ser sempre muito aberto, né? Eu falo, né? Explicar o que vai acontecer nos termos dela, né? E tentando nunca mentir, falar, isso não vai doer, não, vai doer, mas precisa. E os pais, eu sinto assim, né? Sempre nessas horas, nesses procedimentos dolorosos, que se eles pudessem, eles trocavam com os filhos, né? Porque parece que eles sentem até mais, né? Então, a gente tem que ter essa capacidade, né, de lidar com a angústia da família, porque é uma angústia enorme, né? Mais o sofrimento físico ali da criança, né? Então, a gente precisa daquilo, e às vezes o pai fica nervoso, às vezes, com a gente, com o profissional que está ali tentando coletar o sangue porque não conseguiu coletar de primeira, né? Então, é difícil, você tem que tentar ali, ficar ali no meio, tentando falar, gente, tem que fazer, ou às vezes a gente já nem faz, fala, não, hoje nós não vamos fazer, deixa ele respirar, vamos deixar para depois, né? A angústia dos pais passa para o filho, né? Às vezes o menino tá muito âncora, né? Então, ele percebe a movimentação dos pais ali e fala, nossa senhora, né? A situação deve estar ruim, porque o que eu vou pegar agora deve ser difícil, porque a mãe já às vezes está aos prantos, o pai também está abalado. Eu acho que com certeza influencia um pouquinho na criança também. Então, e o tratamento dessas doenças mais prevalentes na infância? Altas chances de cura, né? É bem maior que do adulto, né? 80% de chance de cura, né? Do câncer infantil. É muito. A gente tem mais cura do que não, né? Sim. Assim, então, isso também é muito bom, né? De trabalhar com uma doença que você vai conseguir curar, né? Assim, então, a gente fica... otimista, né? Isso. E quais são as diferenças básicas, assim, para quem tá lá e conhece alguém, uma criança que tá passando por isso, e às vezes faz a correlação leucemia do adulto e leucemia da criança, mas são coisas diferentes, né? Os diagnósticos são diferentes. Tipos diferentes. Né? Na criança, a leucemia mais comum é a leucemia linfoblástica, né? Que é de linfócito, né? Então, é uma leucemia que a chance de cura, né? Igual eu te falei, é perto de 80%, é bem maior que do adulto. O tratamento exclusivamente é com quimioterapia, a gente quase não usa radioterapia em criança, porque a gente ainda tem isso, né? Na criança a gente tem efeitos... Essa preocupação, né? Com efeitos tardios, né? Que é uma criança que está em formação, né? Que ela ainda vai crescer, ela tem, né? Ainda vai entrar na puberdade, provavelmente, ou não, porque a gente faz um tratamento que às vezes a gente
induz, né, uma menopausa ou, né, uma falência ovariana precoce. Como é que faz Então, nesses casos? As crianças muito pequenas, a gente não tem como preservar a fertilidade, porque, né, assim, é uma das coisas que a gente fala, mas a partir da adolescência, a gente já anda conversando com os pais quando possível, principalmente do sexo masculino, né, gente, que eu acho que é o mais fácil, porque em mulher é mais difícil da gente fazer essa preservação porque da aí, fertilidade, você tem né? que fazer o estímulo hormonal, Isso, né? E o tempo que a gente tem é curto, né? Mas a gente acaba nos adolescentes estimulando, né, essa preservação da fertilidade com congelamento do sêmen, né? Nossa, mas na hora que a gente vai conversar com os pais, isso é uma coisa que a gente também fala, né? A gente tem que falar, né? Porque igual naquela hora ali, eles não estão pensando naquilo, eles estão pensando na criança crescer. Mas depois que passa aquilo, eles precisam entender que talvez ele seja uma criança menor do que as outras crianças, que talvez ela vai ser uma criança que vai ter que usar reposição hormonal, porque vai ser uma criança que precisa preservar a massa óssea, é uma criança que precisa, né, tá ali bem, né? Porque a vida dela é imensa ali, né? É que vai ter depois. Demais ter esse cuidado. A gente já falou isso em outros episódios aqui, que a gente devolve esses pacientes, né? Imagina devolver para a sociedade uma criança, que ela vai ter uma evolução. Quantos anos ainda tem de vida, né? E é o que você acabou de falar. Quando você está no auge no olho do furacão, isso não é importante. O que você quer, né? Eu imagino, assim, o que o pai quer é ter o filho ele vivo no próximo ano e nos próximos anos. Então, se vai engravidar, como é que vai ser o tamanho, eu acho que isso fica uma questão menor. Mas quando passa a confusão, que você fala, nossa, né, tá ótimo aqui, eu acho que essas questões vêm à tona e é importante ter esse suporte. Como é que funciona, assim, falando em suporte, como é que funciona esse suporte? Eu imagino que tenha uma multidisciplinaridade grande envolvida, né, para ajudar ao longo desse tratamento. A gente tem uma equipe sempre multidisciplinar, né? A gente conta além, né, com nutricionista, psicólogo, né? A gente tem terapia ocupacional, né? A gente vê que se você entrar, né, num andar de quimioterapia de criança, parece uma festa, né? Os meninos andando de carrinho, atropelando quando você está passando, né? Tá sempre tendo um aniversário de alguém, comemorando um bolo. Sempre tem alguma coisa ali que fica lúdico. Coisas. E a gente, além disso, né, a equipe de enfermagem está sempre muito envolvida, né? A gente tem educadores, pedagogos que ajudam no reforço escolar, porque ainda tem isso, né, gente? As crianças, elas, às vezes, a gente precisa afastar da escola, né, presencial, porque a gente sabe, né, que criança na escola tem contato com tanto de infecção, né? Entrou na escola, vira um mar de infecções. E a gente tem pedagogos que vão ajudar, às vezes eles continuam fazendo aula online, eles têm aulas, assim, às vezes quando a quimioterapia é muito longa, né, eles ficam ali tendo esse reforço, as crianças que estão bem, né, que elas ainda querem. Então, assim, a gente tenta manter a rotina, eu não de uma certa forma, né? Na época ainda de faculdade, de acadêmica, tinha uns pacientes, e era o que você falou, eles às vezes moram no hospital por um tempo, e aí eu lembro de um menininho que ele ficava de óculos escuro, e aí tinha a estrutura do soro, né, porque às vezes fica com soro o tempo todo, e aí ele ficava em cima dessa estrutura que tinha rodinha, e aí ele falava, tô indo pro meu reforço escolar, mas eu tô indo com o meu cachorrinho. E aí ele falava, eu tô levando meu cachorrinho para passear, que era o soro. Então ele ia com o pai empurrando, de óculos escuro pro reforço escolar, tentando colocar esse ambiente menos sofrido, porque é muito sofrido, né? Tirar uma criança, né, da escola, dos colegas, da pracinha, da vida mesmo. A gente tem paciente que faz acampamento dentro do quarto do hospital, legal, né? Assim, ele leva barraca e ele faz acampamento. Aí é negociado, assim. O que dá pra fazer, porque você pode ficar sem soro. Então, aí acampa, sabe? Aí você chega lá e você fica com vontade de ficar lá. Então, assim... Mas humanizar esse processo é muito legal. Eu acho que a gente aprende muito com o seu discurso, com o convívio desses pacientes em ambiente de enfermaria, de quarto. Porque a criança, por si só,
traz a leveza do desconhecimento. Isso. Ela não tem Eles noção estão protegidos, de prognóstico, acho né? que eles estão protegidos disso. Acho que aí a pergunta da Grazi, dessa rede de apoio, acho que ela é fundamental para os pais, para a família, né? Eu vejo com muita... a gente vê grandes centros, e felizmente isso acontecendo. O Brasil é uma referência na América Latina e né, de uma maneira geral para o tratamento do câncer infantil. Nós temos centros maravilhosos no Brasil, graças a Deus, né? Distribuídos para tratar essas crianças, mas muitos centros longe das casas, né? A gente fala muito dessas dificuldades de acesso, às vezes não é acesso ao tratamento, mas se deslocar até lá, famílias que se mudam, que têm a rotina completamente transformada por um bem que é tratar o ente querido ali, o filho querido. A gente tem até algumas pessoas que compartilham aqui com a gente, né, seguem a gente aqui, que contam pra gente um grupo de mães que tratam, que são às vezes do Nordeste, estão lá em São Paulo tratando os filhos, porque a referência lá foi melhor. A gente tem aqui em Belo Horizonte centros da turma que vem do interior de Minas Gerais. E eu acho que o câncer infantil, ele está permeado por essa dinâmica, sabe? Porque é uma reestruturação familiar que impõe, apesar de ser a criança que vai receber o tratamento, ali quem tá se doando, literalmente, é o pai, a mãe, o cuidador principal. E necessariamente envolve uma doação inteira de uma pessoa, né? Porque tudo que o paciente pediátrico vai fazer precisa de acompanhamento, né? De um adulto. Então, alguém... Assim, é uma doação... Quem está recebendo o remédio é a criança, às vezes, mas... É verdade, né? Quem está ali tratando tudo é o pai, é a mãe que tem a vida completamente mudada. Então, quando a gente fala em cuidador principal, a criança é uma coisa de outro mundo. Né? Porque os cuidadores, eles acabam abrindo mão da sua vida, né? Para aquele tratamento. Alguém tem que parar mesmo, como se estivesse doente, né? Ou como se fosse o próprio doente. Porque interna junto com a criança, né? O cuidador interna junto com a criança. O cuidador, igual a gente tem muito paciente do interior, né? Então, eles mudam, né? A dinâmica familiar vira outra. Eles mudam para a cidade grande, né? Vem para Belo Horizonte. Normalmente eles ficam um cuidador com o filho, mas os outros filhos estão ali estudando. Porque às vezes ainda tem isso, ainda tem os outros filhos em casa que precisam tentar manter uma normalidade, né, possível dentro dessa rotina nova, e o pai tem que rebolar. E é isso. E aí é difícil porque precisa ter essa flexibilidade que às vezes a gente não consegue, né? O cuidador que não é o principal, às vezes não consegue tanto, porque tem que trabalhar, cuidar dos outros filhos. E sempre que a gente pode, né? A gente tenta, na criança, né? Deixar mais de um acompanhante. Às vezes a gente tenta trazer o bichinho de estimação para poder visitar, né? Ou o irmãozinho mais novo, né? Então, assim, a gente vai tentando, porque é uma separação grande, né? Uma disruptura daquela dinâmica familiar mesmo, assim. E lidar com essa questão do futuro que está na cabeça dos pais e não da criança, né? A criança está preocupada ali. Acho que tem isso, né? Você já viu, assim, muito relato, assim, que a criança, por menor que seja, por mais abstrato que isso seja, eles têm uma lucidez, muitas vezes, relacionada, principalmente nessa questão da morte, né, da doença grave, muitas vezes maior do que o dos pais, né? E essa lucidez... pai se blinda ali. E essa lucidez, assim, às vezes é tão delicada, né, no jeito que a criança cuida da mãe, cuida... assim, às vezes que você vai dar um diagnóstico, a mãe começa a chorar, aí a própria criança consola. Fala, não, mamãe, não precisa chorar. Então, assim, é muito bonito, assim, você vê a dinâmica, assim, sabe? É por isso, acho que porque muito do sofrimento, até a gente conversa muito sobre isso, muito do sofrimento que vem com a palavra do câncer está atrelado a mito, está atrelado a coisas que não são verdades. Isso. A criança não tem nenhum desses viés, né? Ela tá blindada, então ela tá preocupada, doeu, é visceral, tá aqui agora, tá no momento agora. A quimio tá me fazendo vomitar, tá no momento agora. Mas passou isso daqui, me dá o desenho, me dá o brinquedo, eu vou colorir. A minha missão tá ali. Ela é projetada pro agora. Então a gente aprende muito, né, nisso. Eu tenho certeza que sua rotina é um aprendizado concreto disso que eu tô dizendo. E é isso, quando eu falo que é mais difícil para mim o adolescente, é porque ele tem essa noção do que ele tá perdendo, né? A criança pequena é isso, assim. Se ela não tá com dor, se ela não tá passando mal, ela tá brincando, né? É isso mesmo. Dentro de uma realidade diferente, mas tá brincando, né? Isso é muito interessante, serve aí de pensamento, de reflexão pro adulto que tá assistindo, que às vezes a gente projeta sofrimento pra criança também. Não raras vezes, os pais, num sofrimento muito intenso,
transitam, né, nesse ambiente de angústia, de ansiedade, passando para a criança o que ela não tem, né? Você porque sabe que ela tem ali o projeto do agora. E uma outra coisa que eu acho super interessante, que tem uns estudos que mostram que 70% das coisas que a gente projeta, e que usualmente isso acontece no final do dia, que a gente deita e fica mirabolando coisas que você tem certeza absoluta que por A mais B não tem outro caminho a não ser aquilo. 70% dessas coisas não chegam a se concretizar. Então a criança não tem isso, mas o pai tem, né? Assim, esses planos que a gente vai, esse caminho que a gente vai estruturando, e é importante viver uma coisa a cada dia. Porque é o que você falou, a gente tem usualmente um prognóstico bom, né? O caminho é difícil, mas o prognóstico normalmente é bom, e aí a gente precisa viver, precisa aprender. A gente tem que aprender com criança diariamente. E a gente, né, eu vejo alguns podcasts de vocês aqui, de paciente falando, os pacientes normalmente depois de um tempo, eles começam a ter essa mesma postura da criança. Não vou projetar, eu vou viver aqui, eu tô aqui, né? Vamos um dia de cada vez para tentar tornar mais leve, né? Assim. Você contou o caso do seu paciente no ambulatório, e eu vou lembrar uma experiência minha da faculdade também, de ambulatório de oncopediatria, de um paciente que não tinha uma leucemia, ele tinha um tumor de rim, era uma criancinha bem pequena que tinha um tumor, e o pai, que vinha do interior, sempre essas histórias muito... né? Tinham 4 filhos na família e o caçulinha que estava doente, né? Então, a família teve que se desmembrar aí para corrigir essas dificuldades. Então, a mãe não sabia quem ela atendia. Então, a mãe nitidamente muito afetada, assim, muito cansada, porque ela tinha que se dividir na função materna de cuidados, de vida normal com as outras 3 crianças. Você com pesar, você tá cuidando menos dos outros. E o caçula lá, e aí a gente, interno, né, rodando lá, e a gente vendo... A criança não queria nem saber, ela estava brincando ali. O pai, num dia que ela recebeu um diagnóstico até de que o tratamento não estava dando tão certo, o pai, nitidamente muito abalado e dizendo: o que vai ser de mim? Então, ele projetava a angústia até do futuro nele próprio, sem considerar que ali, né? Porque é isso que acontece, o pai e a mãe não conseguem se enxergar sem aquilo. Aquilo faz tão parte do seu, né? Mamãe, poxa, gerei o filho, é meu. É no meu que mora a consciência de que eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar, eu tenho que dar conta de tudo. E olhava para a criança e não parecia, destoava, né? O que você estava vendo ali e o pai... Mas é porque são as projeções, perfeito, né? Era o pai se projetando morto. Numa conversa, não era a criança morta, era o pai morto, pelo sentimento de perda que estava nele, daquilo ali ser dele. Então, acho que esse processo esse envolvimento psicológico que está por trás do tratamento da criança, que sempre tem um olhar de muita piedade, de muita... né? Eu imagino os pais que passam por isso, porque a gente fala isso no ambiente do adulto, da carequinha, do cabelo... Ao ver uma criança careca, o mundo desaba. A comoção é geral. É geral. Né? Às vezes, assim, meus pacientes, né? Porque eu atendo também pediatria geral, às vezes meus pacientes falam, não sei como é que você consegue. Eu vejo as coisas que, né? Que na sua rede social, às vezes, e eu não dou conta. E é isso, não é piedade. Aquela criança, ela tá passando por um momento difícil, né? É um tratamento longo e chato, mas ela vai ter a cura ali, gente. Ela é assim. E outra coisa que eu vejo com os pais, gente, é que é isso. Depois que acaba o tratamento, assim, acabou o tratamento, eles ficam um pouco perdidos e às vezes que aí que eles vão... Aí que afunda. Isso, aí que vai... Às vezes fica deprimido, porque parou aquela coisa de ter que cuidar, ter que Você tá no automático, tá ali naquele automático, de repente é aquilo. Então, o suporte ao cuidador é, assim, fundamental. E é o que a gente sempre tenta, assim. É quase o paciente. Porque a gente fala do cuidado ao paciente, mas aqui o cuidador, ele vira paciente. Ele interna. Ele interna. Ele só não recebe o tratamento. Ele só não recebe, Mas não é porque não queira, né? Se pudesse, tomava. Não, esse mundo da pediatria eu acho, assim, fantástico. Eu acho que os profissionais, obviamente que toda medicina precisa de muita empatia, mas eu acho que na pediatria isso fica... né, assim, de uma forma muito... A sensibilidade maior, né? Eu acho que faz muita diferença, né? Esse acolhimento dos pais, esse entendimento que a família toda adoece junto e que realmente a gente não coloca filho no mundo para adoecer. Não. E muito menos para inverter a ordem que a gente chama de ordem natural da vida, né? Então, a ordem natural... filho, né?
ordem natural da vida é a gente adoecer primeiro e morrer, e os filhos usualmente até cuidarem da gente. Então, quando a gente volta a ter que cuidar nesse ambiente de doença, de uma criancinha tão pequena, é uma desafiador, coisa que, né? E que você... Eu acho que assim, o papo é muito legal, e eu acho que a gente tem a gente poderia explorar aqui vários tipos de tumores infantis. Eu acho que é uma área, viu, gente, da oncologia, da hematologia. Tem gente que às vezes pensa assim, poxa, vocês sabem, tratam câncer não é tudo igual. Essas questões de estatística que a gente fala aqui, de quais tipos são mais frequentes num ambiente, quais são mais frequentes em outro, numa população em outra, isso também gera uma população de estudo diferente. São médicos diferentes em áreas de atuação diferentes, por isso que a gente trouxe a doutora Maria Fernanda aqui. E não é a nossa praia hoje, né, Maria? A gente saiu da zona de conforto hoje pra conversar. E eu acho que a oncologia pediátrica também ela é muito rica de nuances, mas eu achei muito válida a conversa hoje para os sinais que podem ser de alerta, que não necessariamente são. Isso. Né? Queria que você deixasse um recado para a turma que está te ouvindo aqui, que tem mães lá do nosso grupo de mães. Tem um grupo de mães que tá... Queria mandar um abraço especial para essa turma, que está sempre comentando, está sempre mandando aqui perguntas, né? De tema. E que estão lá num processo de cura dupla, né? Do filho deles, né? Que estão ali. E a gente está mandando as melhores energias possíveis aqui. Inclusive, se você acha que esse papo aqui faz sentido para alguém aí que tá com a filho, primo... O caçulinha da turma lá que está passando por um processo de diagnóstico, está tratando, viu uma mãe em sofrimento, um pai em sofrimento, uma avó, um cuidador principal em sofrimento. Manda essa mensagem, tem muita conversa boa aqui no meio, inclusive orientações de segmento com especialistas, que eu acho que faz sentido a gente compartilhar, afinal de contas a gente compartilha ideia boa, né? E essa daqui com certeza pode ser que seja uma boa ideia para quem está precisando ouvir. Maria Fernanda, vamos dar uma luz para a turma que está lá, que não passar de recado. Eu queria falar que o câncer infantil, gente, tem cura, e assim, a gente tem muita história de sucesso. É muito bom ver a criança melhorando, né? Se curando mesmo. Sim. E para as famílias, diante desse diagnóstico, não desanimarem, né? Que a gente vai sempre estar junto nessa caminhada que às vezes é longa, né? Mas que é uma caminhada que vai ser mais leve se a gente viver um dia de cada vez, né? Tentar... sofrer menos, né, Gra? As coisas não vão acontecer, às vezes, tudo que a gente está pensando. E a gente, médico, né, de criança, a gente está ali para apoiar também os pais e os cuidadores em geral, além das crianças, né? Porque as crianças, pra gente, é o mais fácil, né? A Fê tá boa pra trabalhar, que ela é leve, né? Assim, ela gosta de passar essa visão otimista que a gente também tem muito aqui. A gente tem eu brinco que eu sou sempre, no hospital, eu sou sempre a mais otimista. Eu sempre acho que vai dar tudo certo. A gente tem que achar mesmo, né? Porque senão não tava fazendo o que eu faço, exato, né? E a gente estuda e aperfeiçoa todo dia pra ajudar mesmo. E tem cada vez mais estudos, cada vez mais coisas, né, para cura do câncer, né, coisas novas. Então, acho que é isso. Acho que o diagnóstico de câncer não é mais uma sentença de morte, né, gente? Porque esse é um problema, né, igual o nome do podcast, né? Porque as pessoas não gostavam nem de falar na palavra câncer, né? Se não fala no adulto, imagina na criança. Então, assim, é isso, gente. Muito bem. Bom. Papo bom, tá vendo, Grazi? Às vezes o papo é denso, mas ele é necessário. Não só para conscientizar, mas para trazer o diálogo para a mesa. Sim. Às vezes tem família que tá aí sem saber como é que conversa isso com os parentes, porque tá vivenciando uma situação. E o tabu, às vezes, impede a gente de ampliar a nossa rede de apoio. Né? Tem gente que quer resguardar o diagnóstico e tá tudo bem, a gente super compreende, cada um tem um time para poder se ocupar esse espaço do diagnóstico, mas a gente entende também que informação, ela é salvadora, isso eu não tenho dúvida. Informação que vai gerar conhecimento, informação que vai gerar coisas boas. Informação que muitas vezes vai trazer a rede de apoio que precisa nessa caminhada que não é fácil, mas que pode ser mais leve. Então, por isso que aqui a gente sempre conversa sobre todos os assuntos. Hoje a gente conversou um pouquinho sobre hematologia dos pequenos, hematologia pediátrica com a Maria Fernanda, que é uma especialista com uma empatia fora do comum. Então, para quem está assistindo e achou que faz sentido, nos ajude a compartilhar, porque aqui a gente pode falar de tudo, mas pode falar de câncer, sim.